Apocalipse capítulo 14, versículo 6. É a segunda parte deste capítulo. Aqui vai falar sobre os três anjos. Versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. E eu não vou me aprofundar muito nesse evangelho eterno, porque nós já temos um vídeo aqui no canal, é um dos primeiros vídeos aqui do canal, se chama O Evangelho Eterno. Lá eu explico tudinho sobre o que é esse evangelho eterno. Mas assim, lá eu me aprofundo, mas ele está escrito aqui, né? Então, é a única vez que na Bíblia fala este termo, evangelho eterno. Então, o anjo trazia na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Então, como que esse anjo fez? Ele trazia na mão o evangelho eterno para proclamar ao pessoal que estava lá na terra, para a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, se os 144.000 não chegar na tribo, não sei o que lá, um anjo vai passar lá. Entendeu? O Senhor, irmãos, tem um texto, um versículo que eu amo, que fala assim: diante do Senhor os homens serão indesculpáveis. Não vai ter desculpa. O Senhor, ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Ele vai enviar uma pessoa, ele vai enviar as duas testemunhas, e aí, se não ouvirem falar que não conseguiu chegar não sei aonde, ele envia um anjo a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz. Então, você já viu um anjo pregando em alta voz no céu? Eu nunca vi. Mas o Senhor é tão misericordioso que nesse período aqui ele vai enviar um anjo que vai dizer em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Eu acho lindo como esse anjo é sucinto. O que ele fala aqui, ele é muito básico. Ele fala assim, ó: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que... Aí aqui também eu acho maravilhoso, porque ele não fala assim, aquele que morreu por nós, porque senão ele teria que explicar sobre Jesus. Aquele que enviou o seu filho, porque senão ele teria que explicar sobre Jesus. Não, como ele está indo em toda tribo, povo, língua, nação, ele fala um atributo de Deus fantástico, que é o Criador, porque assim não tem como ninguém falar que não conhece. Entendeu? Como ele está indo anunciar para todo mundo de uma maneira meio que urgente, então ele fala bem resumido: temam a Deus e glorifiquem-no, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Entendeu? Essa é a pregação do evangelho eterno. É qualquer pessoa no mundo consegue entender que o Senhor que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas deve ser adorado e temido. É isso. Essa é a pregação do evangelho eterno. Não tem muito tempo de ficar explicando o plano de salvação, aquelas cores que a gente faz. Esse papel é nosso. Nosso, a igreja deve anunciar o evangelho da graça do Senhor. Quem crer no Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. Agora, aqui, nesse período, já não tem muito tempo. O anjo sai gritando no mundo para toda a tribo, povo, língua e nação: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. É tipo assim, a última chance. Entendeu? O juízo dele chegou. Você tem que temer agora. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Versículo 8. Um segundo anjo, outro anjo, o seguiu dizendo. Então, um anunciou isso, esse recado aí resumido, básico para todo mundo. O outro veio com outro recado.
dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Essa Babilônia aqui, eu confesso que não é tão simples de entender. Vai ter um capítulo onde a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre a Babilônia. Mas para vocês entenderem, é esse governo que é contra os princípios do Senhor. Esse governo dos humanos aqui na Terra achando que podem fazer o que querem, é isso. Entendeu? Onde as pessoas acham que podem fazer as coisas sem ter problema, sem ter consequência. Não, aqui um anjo vem falando: olha, caiu a grande Babilônia. Então é um segundo aviso, porque um primeiro anjo chega e fala: temam a Deus, o Deus Criador. Pode ser que alguém fala: não, não, imagina, não quero temer a Deus não, porque a gente tem ali a nossa Babilônia lá onde a gente confia. Vem um segundo anjo e avisa: caiu a grande Babilônia. Já não é mais assim. O juízo do Senhor começou. Então você vê aqui a misericórdia do Senhor atuando no mundo, avisando assim de um jeito que bem claro para todo mundo ouvir. Já teve igreja, já teve 144 mil, já teve 2 testemunhas, mas o Senhor não cansa de dar chance para as pessoas. Ele fala: temam a Deus. Ele manda um anjo avisar para todo mundo: temam a Deus. O outro anjo avisa: caiu a Babilônia. Aí vem um terceiro anjo que vai falar mais uma coisa. O que esse terceiro anjo vai falar? O terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz. Ele é resumido também. Ele é direto. Esses 3 anjos aqui, gente, eles são pregadores fantásticos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Não tem mais o que falar depois desses 3 anjos. Um chega e fala: tema a Deus. O outro chega e fala: caiu a Babilônia. O outro chega e explica: olha, não aceita a marca na mão direita e na testa. Quem aceitar vai ser jogado no inferno com um enxofre e vai ser atormentado por toda a eternidade, para sempre. Não tem como ser mais claro do que isso. E esses 3 anjos, eles vão a todo mundo falando isso. Versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, haverá pessoas aqui na terra que vão perseverar e permanecer fiéis a Jesus. Por quê? Porque os 144 mil pregaram, as 2 testemunhas pregaram. Não é todo mundo que ficar aqui na terra que vai aceitar a marca da besta. Porque a impressão que dá é que depois que o Senhor retira a igreja daqui, vai ficar aqui os judeus e os ímpios, né? E não vai mais ter... Não, irmãos, o Senhor, ele até o último ser humano desta terra, ele vai tentar salvar. Então, vai ter salvação durante a grande tribulação. Só que a bodas do Cordeiro, a noiva, já foi. Agora aqui vai ter ainda como você chegar lá no céu. Entendeu? O Senhor está falando aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus.
Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Agora, me fala o que que significa isso aqui, ó, de agora em diante. Felizes os que morrem no Senhor de agora em diante. É no período da grande tribulação. O anjo está falando, não aceita, tema a Deus, caiu a Babilônia, vocês vão morrer, vocês serão perseguidos. Não vai ser fácil quando você disser para o anticristo: eu não vou aceitar a marca da besta. Você acha que ele vai falar: ah, beleza, continue sua vida normal? Ele vai ter um ódio dessas pessoas. E ele vai perseguir, vai matar. E o anjo está dizendo, o Senhor manda dizer: felizes estes que morrem no Senhor de agora em diante, porque eles serão salvos. Eles vão descansar das suas fadigas e as suas obras os seguirão. Eles vão poder falar: eu, na última hora, eu fiz, eu sofri, mas eu consegui e eu cheguei lá. Certo? Eu achei muito interessante esse pedaço aqui, onde o Senhor envia até anjo para pregar. Isso aqui fala do tamanho, né, da misericórdia do Senhor e da vontade que ele tem de salvar as pessoas. Ainda não acabamos o capítulo 14, esse capítulo é cheio de coisa. Há uma cena muito, muito, muito interessante aqui no versículo 14, nesse finalzinho aqui desse capítulo, que vai falar sobre a colheita da terra. É uma cena interessante. Não perca o próximo vídeo.